Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler novamente, porque já lemos nessa manhã, essa narrativa, essa passagem do Evangelho, da Palavra de Deus. Registra a ocasião em que Jesus foi ungido por uma pecadora. Uma mulher tida como pecadora na casa de um respeitado religioso chamado Simão. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do 36. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa, e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo, ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Obrigado pelo teu Espírito Santo, dispensado a todos nós que cremos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, fale conosco, e que esta palavra seja vida para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você já reparou como nós, seres humanos, somos inclinados a categorizar, a classificar e a rotular tudo ou quase tudo. Nós, por exemplo, categorizamos e classificamos coisas. Nós olhamos para uma mesa e dizemos: é mesa. Mas não apenas é mesa alta, é mesa baixa,
é mesa quadrada, é mesa redonda. Nós classificamos, categorizamos e rotulamos também animais. Nós dizemos que alguns são carnívoros, outros são herbívoros, outros são mamíferos. Nós categorizamos lugares, nós dizemos aquele lugar é perigoso ou esse lugar é seguro. Aquele lugar é pobre ou aquele outro lugar é rico. Aquele lugar é um lugar aconselhável para conhecermos, aquele outro não vale a pena. Nós vamos categorizando, nós vamos classificando, nós vamos colocando rótulos. Nós fazemos isso com coisas, nós fazemos isso com animais, nós fazemos isso com lugares. E nós fazemos isto com pessoas. Nós categorizamos, classificamos e rotulamos pessoas. Esta é rica, esta é pobre. Esta é legal, esta é chata. Esta é alguém que tem interesse, esta não me interessa. Esta é uma pessoa boa, essa outra é sangue ruim. Essa é uma pessoa santa. Esta aqui é uma pecadora. Foi assim que Simão, em uma só vez, em um só pensamento, rotulou duas pessoas. Rotulou Jesus, porque ele vai dizer, olha, eu ouvi dizer que esse homem era profeta, por isso que eu convidei para ele vir almoçar na minha casa. Mas entra aqui uma mulher da vida, toca nos seus pés, beija os seus pés. Se este homem fosse um profeta, saberia quem é essa mulherzinha, pois ela é uma pecadora. Então Simão classifica Jesus, não é profeta, ou falso profeta, e categoriza a mulher. Pecadora, e o sentido da palavra pecadora, uma mulher presa ao pecado, uma mulher irreligiosa, uma mulher dedicada ao pecado. Então eu pergunto a você, nessa noite, você está mais para Simão, que rotula pessoas? Você, por alguma razão, se sente num patamar pelo qual pode olhar para pessoas e começar a colocar nelas rótulos? Ou você está mais para essa mulher que foi rotulada? Você é mais daquele que rotula, ou você é aquele que foi, ou aquela que foi rotulado, rotulada, sabe-se lá por quê e por quem? Bom, antes de você responder essa pergunta, eu queria te lembrar de algumas verdades do Novo Testamento, da Palavra de Deus, e que podemos também encontrar nesse texto. A primeira é que não existe pessoa que não precise de perdão.
Não existe pessoa que não precise ser perdoada, não importa qual tenha sido o rótulo colocado sobre ela. Pessoa que recebeu o rótulo mulherzinha da vida, precisa ser perdoada. A pessoa que recebeu o rótulo homem respeitado, homem culto, homem de boa fama, homem honesto, precisa ser perdoado. Não há uma pessoa que ande com 2 pés nessa terra que não precise do perdão de Deus, do perdão de Jesus. Não existe. A Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra para ver se há alguém que entenda, alguém que faça o bem. E a resposta é: não há um sequer. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Então, essa história de que não existe pecadinho, pecadão, é verdade até certo ponto. Porque se nós formos para as páginas da Bíblia, a gente vai ver que a palavra de Deus faz distinção, sim, de pecados. A palavra de Deus distingue pecado involuntário de pecado voluntário. A palavra de Deus distingue pecado por ignorância, não sabia. Agora li a palavra, estou vendo que é pecado, me perdoa, Senhor. E de pecados deliberados, eu sei que é errado, eu sei que desagrada a Deus, mas Deus que me perdoe, eu vou fazer. A Bíblia fala de pecados pelos quais devemos orar para que a pessoa seja perdoada. E a Bíblia fala, olha, não ore por isso. Não ore por isso. João vai dizer lá na sua carta, olha, para esses pecados eu digo, não orem. Não orem por isso. Agora, é verdade, irmãos, que embora a Bíblia faça distinção entre pecado e pecados, é verdade que tem algumas coisas que todos os pecados, sejam quais forem, têm em comum. Todo pecado leva para a morte. Todo pecado separa de Deus. E todo pecado precisa de perdão, porque não há pecado que um homem possa, por ele mesmo, pagar. É por isso que Jesus conta essa história, essa parábola para o Simão, de 2 devedores. Um devia 500 denários. 500 denários equivalia a quase 2 anos de trabalho. O denário era a moeda que um lavrador recebia pela sua diária. Então o sujeito trabalhava na lavoura e no final do dia já recebia o pagamento, o denário, para ele levar o sustento para casa. Então 500 denários eram 500 dias de trabalho. Um devia 500 denários. E Jesus fala de um outro devedor que devia 50. Ambos deviam, mas Jesus vai dizer que nenhum dos dois tinham condições de pagar. Então o Senhor resolveu perdoar ambos. Perdoou as dívidas, tanto daquele que devia 500 denários, quanto daquele que devia 50 denários, porque nenhum dos dois conseguia pagar. Um devia mais, outro devia menos, mas os dois deviam e nenhum dos dois podiam pagar. E o Senhor então perdoa a ambos. O mesmo acontece conosco. Um adultera com o corpo. Precisa de perdão. O outro adultera na mente.
na frente de um computador, na tela de um celular, as consequências são diferentes? São diferentes, mas ambos precisam de libertação. Ambos precisam de perdão. Um mata com um revólver, descarrega uma arma em alguém. O outro descarrega palavras venenosas, maldosas. Mata a alma, mata a esperança, mata a estima. Hoje eu estava consolando aqui uma senhora, porque ela disse que o marido a atacou pela segunda vez, com palavras. Ambos precisam de redenção, ambos precisam de salvação, de transformação, de libertação, de perdão, de Jesus. Um se autodestrói com álcool e com cigarro. Precisa de perdão, precisa de libertação. Mas outro se destrói com mágoa, com ressentimento, com ódio, que é alimentado e realimentado ano após ano. Precisa de perdão, precisa de libertação, precisa de salvação. Então, se é para a gente rotular, irmãos, a rotulação é essa: pecadores, todos pecadores. Por isso que a Bíblia diz que Deus resolveu colocar todos debaixo do pecado para com todos tratar com misericórdia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém que está acima. Foram todos colocados debaixo do pecado. Diante de Deus, o máximo que podemos olhar para uma pessoa é na linha dos olhos. O máximo. Na linha dos olhos. Igual o caso de uma mocinha que estava numa classe de escola bíblica, uma aula sobre pecado, e ela disse assim: eu nunca pequei. Aí o professor: acabou de pecar, minha filha, porque mentiu. Todos pecaram. Então, irmãos, isso nos nivela, nos coloca todos dependentes da graça e da misericórdia de Jesus. Somos todos irmãos, todos carentes, todos dependentes do perdão do Senhor. Louvado seja Jesus. Agora, uma segunda verdade sobre pessoas, sobre pecado e sobre perdão é que todos precisam de perdão. E em Jesus Cristo não há uma pessoa sequer que não possa ser perdoada. Você pode ser perdoado. Quem te feriu pode ser perdoado. A melhor pessoa que você conhece precisa ser perdoada. A pior pessoa que você conhece, Jesus a ama e a quer perdoar. A quer salvar, a quer transformar. Eu lembro uma vez, estava no metrô e ouvi uma pessoa falando assim para outra, mas injuriada mesmo. Falando assim: eu não aceito esse negócio não. A pessoa apronta a vida inteira. Aí depois chega no final, fala que aceitou Jesus e está tudo certo. Eu não aceito isso não. Quantos dizem assim: é verdade, eu também não aceito isso não. Que essa pessoa não sabe o que essa pessoa está falando, isso não é justo. Mas o que essa pessoa não sabe é que
a justiça de Deus se viu na cruz. Porque lá naquela cruz, Deus não deixou de punir, Deus não deixou de punir um pecado sequer. Deus puniu todos os pecados que foram cometidos depois da cruz e puniu todos os pecados que foram cometidos antes da cruz. Ou seja, não teve pecado que não foi punido. Deus não fez vistas grossas a qualquer pecado e de ninguém, mas Deus fez justiça punindo todos os pecados, com a diferença que Ele puniu não nos pecadores, mas nele mesmo, na pessoa de Jesus. É por causa disso que eu pude ser perdoado, é por causa disso que você pode ser perdoado, ou pode ser perdoado, é por causa disso que essa mulher pôde ser perdoada, é por causa disso que esse Simão, por mais arrogante que fosse, porque quando ele fala assim, dize a mestre, ele está meio assim, sabe? Simão, posso te dizer uma coisa? Diz, mestre. Diz, fale. Quando Jesus conta a parábola para ele e pergunta, qual dos dois vai amar mais o Senhor? Essa resposta dele é meio assim irônica, é meio debochada. E esse suponho dele assim, suponho. Que seja, o que mais foi perdoado. Ou seja, era um sujeitinho que não esperava a mínima compaixão. Mas podia ser perdoado. É por isso que Davi pôde ser perdoado. Porque você se lembra que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, profeta, rei. Mas você sabe que ele caiu, você sabe que ele cometeu um pecado que para nós é um grande escândalo. Ele adulterou. Davi adulterou. Davi armou inclusive um plano para que o marido da mulher fosse morto. Deus não gostou nada do que viu. E aí mandou um profeta ir falar com Davi, o profeta Natã. O profeta Natã vai até Davi. O profeta Natã confronta Davi. E quando Davi cai em si, ele não dá desculpa. Ele não bota a culpa no outro. Ele não bota a culpa no engenheiro que fez a sacada dele de frente para o rio, não. Ele não joga a culpa na senhora que estava ali aquela hora. Ele assume. Ele assume. Ele não foi homem só para derrubar o Golias, não. Foi homem também para assumir. Ele diz, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E aí o Natã responde uma coisa que a gente pode passar desapercebido do que ele disse ali. O Natã diz assim para Davi, e o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Por que o Natã diz para o Davi, não apenas o Senhor perdoou o teu pecado e pronto? Por que o Natã inclui esse, não morrerás? Porque na lei dizia que o adúltero tinha que morrer. Tinha pecado que bastava levar lá um cordeirinho, um bode,
sacrificava, pronto. Mas adultério não. Na lei estava escrito que tinha que ser apedrejado até a morte. Por que Davi não é apedrejado? Por que Davi não é morto? Porque era o Davizinho de Deus? Porque era o xodó do Senhor? Não, ele é o rei, é diferente. Davi não é morto. Não é porque era o Davizinho. Mas Davi não é morto porque foi alguém lá morrer no lugar dele. Foi alguém receber a pena que era dele. Foi alguém morrer, receber a consequência do pecado dele, no lugar dele. Sabe quem foi essa pessoa? Jesus de Nazaré. Davi não precisou morrer porque Jesus morreu por ele. É por isso que o Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 3, que Deus na sua paciência deixou de punir alguns pecados então cometidos, mas agora mostrou toda a sua justiça na cruz. Então Jesus é aquele que veio morrer por todos os pecados, para ter a autoridade de Deus de perdoar todo pecador. Não tem pecador que não possa ser perdoado, porque não teve pecado pelo qual Jesus não pagou. Então, quando esses convivas perguntam, quem é este que perdoa pecados? Jesus poderia ter respondido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou poderia ter respondido, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lá na cruz, Jesus, Deus demonstrou toda a sua justiça, porque não deixou de condenar sequer um pecado, mas também toda a sua graça, todo o seu amor, porque condenou todos esses pecados, não em nós pecadores, mas nele mesmo, na pessoa de Jesus. Então, pastor, está tudo perdoado? Tá. Está tudo pago? Tá. Ninguém deve mais nada? Tetelestai. Bom, mas isso é então uma liberação para o pecado? Não, porque existe agora uma terceira verdade. Primeira, não tem pessoa que não precise de perdão. Eu preciso, você precisa. Segunda, não tem pessoa que não possa ser perdoada pelo que Jesus fez na cruz. E a terceira que você deve gravar no seu coração. A graça de Deus não está apenas em perdoar todo e qualquer pecado, mas a graça de Deus está em nos libertar de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Porque o que adiantaria o Senhor nos perdoar da inveja e não nos libertar dela? Continuaríamos no inferno da inveja. O
que adiantaria o Senhor nos perdoar da cobiça e não nos libertar da cobiça? Continuaríamos no inferno da cobiça. Ninguém consegue ser feliz no inferno da cobiça, ninguém consegue viver em paz no inferno da inveja. Não tem como viver em paz. De que adiantaria o Senhor nos perdoar da luxúria e não nos libertar dela? Continuaríamos no inferno da luxúria e ninguém consegue viver em paz nesse inferno. Então, salvação completa, irmãos, não está em apenas sermos perdoados dos pecados, mas em sermos libertos deles. E é isso que Jesus faz. Ele não apenas perdoa os pecados, mas liberta os pecadores. É por isso que Jesus pode dizer uma coisa para essa moça. Olha o que Jesus diz para ela no final. Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus não apenas perdoa os seus pecados, mas a liberta deles. Jesus não apenas tira da antiga vida, aquele inferno que ela vivia por causa dos seus pecados, mas a introduz numa nova vida, vida de paz, vida de liberdade, vida de Deus. Você sabe que os rabinos, eles diziam o seguinte, que só aos mortos é que se deveria dizer, vai em paz. Aos vivos, deveria se dizer, vai para a paz. E na nossa tradução em português, Jesus diz, vai em paz. Mas aqueles que estudam o grego, a língua original, eles vão dizer assim, que Jesus está dizendo para ela, vai para dentro da paz. Vai agora para uma vida nova. Vai agora para uma vida liberta. Vai agora para uma vida transformada. Vai agora para uma vida verdadeira. A salvação de Jesus é completa. É por isso que o apóstolo João vai dizer assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É por isso que o apóstolo João vai dizer assim, olha, quem é de Cristo não permanece no pecado, não vive na prática do pecado, porque quem permanece na prática do pecado não o conheceu. Quem vive na prática do pecado, o apóstolo João vai continuar dizendo, é do diabo, porque o diabo peca desde o início, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então seja liberto em nome de Jesus. Se você disser assim, então pastor, o que acontece comigo? Porque eu me sinto preso ainda. Bom, irmão, é verdade que existe também um processo, mas existe também decisão. Lembro da história de um jovem que se converteu de verdade a Cristo, mas devido à vida antiga, ele continuava sofrendo tentações e caía repetidamente em tentações e tentações e tentações. Aí ele foi falar com o seu pai, que inclusive era pastor. E o pai dele diz assim, olha filho, esses pecados a gente só vence
os matando de inanição. Se toda hora que te vier a fome você alimentar, esse bicho fica mais forte. E cada vez que você alimenta, ele fica mais forte, ele vai te dominar, te dominar, te dominar. Então você tem que parar de alimentar. Porque uma hora, de tanto que ele não for alimentado, ele vai morrer. Vai morrer. Então lembra do que o apóstolo Paulo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo vai dizer depois assim: nós fomos chamados para a liberdade, mas não usemos isto como pretexto. Lembro até hoje de ter visto uma reportagem num jornal de um sujeito que vivia nas noites, numa vida degradante, aí chegava em casa, ia tomar banho, se esfregava porque se sentia sujo, e nada o lavava, nada o limpava, até que ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E aí na foto do jornal mostrava ele no seu batismo, saindo das águas, assim, com as duas mãos para o céu, como alguém que tinha sido livre de correntes. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertar alguém é prerrogativa do Senhor, só Ele pode libertar. Agora, decidir viver liberto é decisão nossa. Decisão nossa. Já contei aqui uma vez, fui visitar uma senhora da igreja. O filho que tinha se batizado voltou para as drogas. Aí eu cheguei lá, está ela, está o marido, conversa vai, conversa vem, vem a pergunta. Ó pastor, Jesus não liberta? Tipo assim, se Jesus libertou, por que ele está lá? E a resposta que o Espírito Santo me deu: Jesus liberta, mas a decisão de viver liberta é nossa. Então, tem esse, Jesus nos chama para virmos como estamos. Mas não para nos deixar como estamos. Porque Ele nos ama. Ele não quer nos deixar assim. Ele sabe que se nos deixar assim, não é liberdade, isso é escravidão que vai nos matar, vai nos destruir. Por isso, a salvação que Ele oferece é perdão de todo o pecado e libertação de todos eles. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora estamos num novo e vivo caminho, o caminho da vida e para a vida. Em nome de Jesus, permaneçamos nele. Permaneçamos nele. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu lembro quando criança, tinha um sujeito na rua que ele vivia embriagado. Foi lá rotulado, bêbado do bairro. Bêbado, embriagado, família passando vergonha, muitos anos. Você acredita que ele foi numa igreja e Jesus salvou ele? E nem falo que igreja que foi. Jesus vai em cada igreja, irmãos. Jesus vai, e Jesus liberta, Jesus salva. E o sujeito foi liberto.
E o sujeito deixou de ser o bêbado do bairro e passou a ser o fotógrafo do bairro. Até eu tirei foto com ele. Nova vida. Nova vida. Não há pecado que Jesus não perdoe, não há pecador que Jesus não liberte. Então, irmãos, por que o Simão olha para essa mulher e rotula? Porque o ser humano nos rotula de acordo com o que nós fomos ontem. Mas Jesus nos vê conforme nós somos nele e seremos. Então, a minha oração é que o Senhor nos dê uma graça, que o Senhor nos dê um olhar menos de Simão para com as pessoas, e um olhar mais de Jesus. Que a gente tenha essa graça, essa capacidade de olhar para as pessoas como Jesus olha para nós. Amém, irmãos? Vamos pedir essa graça de Deus, para que a santidade que Deus produz em nós não nos torne pessoas arrogantes, como um Simão, mas uma pessoa acolhedora, transmissora de graça como Jesus. E assim sejamos instrumentos de salvação e não de condenação, para a glória de Deus. Que nenhum pecador que entre aqui por essas portas se sinta constrangido de estar entre nós, mas que encontre a graça de Jesus Cristo entre nós e por meio de nós. Que essa seja uma igreja cheia da graça de Jesus, cheia da graça do Senhor, para a salvação de muitos, para a salvação de todos e para a glória de Deus. E que você que talvez tenha sido rotulado, a minha oração é que você vá hoje até Jesus, porque Jesus não vai te colocar outro rótulo, Jesus vai te dar uma nova vida. Vida de paz, vida em liberdade, vida verdadeira, vida de Deus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.